Som. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Vou pedir para os irmãos ficarem sentados, senão eu esqueço de pedir para sentar. Vou pedir para o Gustavo abrir aqui em 2 Samuel 23, 8. Estes são os nomes dos poderosos que Davi teve: Josebe, Basebete, filho de Taquemoni, o principal dos capitães. Este era Adino, o Enzita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, entre 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que dali se ajuntaram à peleja, e quando se retiraram os homens de Israel, este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão, e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo voltou junto dele, somente a tomar despojo. E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se juntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Amém? Deus amado, eu te peço que toque em cada coração que está aqui, que toque em cada coração que está na live, que toque em cada coração que um dia há de ouvir esta palavra, Senhor. Senhor, se o seu Santo Espírito não agir em nós, isso aqui vai ser apenas uma aula de história, e não é esse o objetivo. O objetivo é que o Senhor trate os nossos corações, a nossa mente. Senhor, faça com que nós entendamos os seus propósitos, ou melhor, não precisamos entender, mas precisamos crer. Precisamos crer que o teu objetivo desde o início é nos salvar. O teu objetivo desde o início é que nós estejamos contigo. Se não fosse assim, tu não estarias fazendo casa para nós, não estaria fazendo morada para nós. E que nós, nesse pouco tempo que estivemos aqui, façamos jus ao que tu tens feito para nós, ao que tu fez na cruz por nós. Porque se fosse por nós mesmos, ninguém chegaria à salvação. Amém? Irmãos, eu falei um pouco quinta-feira, mas eu quero hoje me aprofundar um pouco mais nesse assunto. Quando o grupo terrorista Hamas, e não tem outra forma de nós chamarmos ele, invadiu Israel, e eles fizeram o que fizeram, eu não vou enumerar porque muitos de nós ainda não jantou. Israel teve uma reação, que é normal, né? E aí eu cunhei a seguinte frase: o cristão que não defende Israel precisa reler o Pentateuco e o Apocalipse. E é esse que vai ser o norte da palavra. Mas quando eu estava preparando ela, eu readaptei. Quem não defendeu, o cristão que não defender Israel, precisa ler o Velho Testamento todinho e o Apocalipse. Pelo simples fato de que aquela terra, ela foi dada por Deus, mas Deus não tirou os povos de lá. Deus deixou que eles conquistassem. E aí eu digo, conquistar. E aí eu quero que levante a mão aqui, alguém que conquistou alguma coisa sem esforço. Se conseguiu, me avisa que eu quero a fórmula. Não se conquista nada sem esforço. Não se conquista nada sem luta. E agora os irmãos imaginam um bando de ex-escravos.
Eles chegaram a ser guerreiros, como eu li aqui em 2 Samuel. Mas quando eles saíram do Egito, faziam 400 anos que eles eram escravos. A única coisa que eles faziam era tijolos. E só. Eles não sabiam fazer mais nada. E aí, os poucos que tiveram lá, ainda não atravessaram o mar, porque eles obedeceram. E aí é uma coisa que eu quero falar para os irmãos. Se Israel está errado nessa história, o próprio Deus vai corrigir. Porque se nós lemos a história, quando Israel estava errado, o próprio Deus entregava Israel na mão dos inimigos. O próprio Deus corrigia. Não eram os povos, era o próprio Deus. Então tenham certeza de uma coisa. Se Israel estiver errado, Israel vai se ver com Deus. Só que Deus, Ele falou para aquele povo que Ele amou: você é meu povo. E vocês vão conquistar essa terra. E vocês vão tirar povos guerreiros e vão tirar povos de gigantes dali. Pesquisando na internet sobre guerras que Israel se envolveu, eu achei na super interessante que falava sobre 20 guerras. Eu creio que essas 20 são as mais sangrentas, que foi desde a época da saída do Egito até 74 depois de Cristo, quando Roma destruiu totalmente ali a região, derrubou o segundo templo, e aí teve uma diáspora, né? Ou seja, todos os judeus foram espalhados pelo mundo. E aí se cumpriu Atos dos Apóstolos, porque Jesus já tinha falado para eles saírem e pregarem para toda criatura, irem para os lugares. Só que lá em Jerusalém era mais confortável. Eles se sentiam seguros. Geralmente, alguns missionários contam da dificuldade deles irem para outro país. Imagina a gente aqui e num país lá da Ásia, onde o pessoal come barata frita. Na nossa cabeça, é impensável. Mas para eles é normal. Então era confortável para aquele povo continuar ali. E para os irmãos verem, essa diáspora, essa dispersão, teve o dedo de Deus, pois a partir dali eles saíram. Israel ganhou e perdeu muitas guerras, mas não foi pela capacidade de mobilização, foi pela mão de Deus. Se não, os irmãos me expliquem. No versículo 8 que eu li, não precisa voltar não, Gustavo, obrigado. Um soldado mata 800. Nos versículos 9 e 10, um soldado ele lutou tanto que a mão ficou grudada. E no versículo 11 e 12, um soldado defende um campo de lentilha. Gente, não é humano. Só pode ser Deus. Então, quando eles ouviam a orientação de Deus, eles obtinham vitória. E aí, o que eu gostaria que os irmãos entendessem? Esta guerra, ela não é só uma guerra no plano físico. Não são só os soldados do lado da faixa de Gaza contra os soldados do lado de Israel. É uma guerra que está sendo travada no plano espiritual. É uma guerra que começou quando Satanás foi expulso do paraíso. E aí ele começou a atacar o que Deus ama. A primeira instituição que Deus fez foi a família. Homem e mulher se juntem, sejam uma só carne. E qual é a instituição mais atacada na maioria dos países hoje em dia? O casamento. Deus amou Israel. Estava lá, não tinha nada. Era um povo que não tinha, mas ele amou. E o que a maioria dos povos do mundo querem destruir? Israel. Vários momentos, vários povos tinham como missão destruir Israel. Qual é a lógica? Nenhuma. Os judeus não são responsáveis por todos os males do mundo.
Mas, como foi um povo que Deus amou, que Deus tomou para si, o diabo não se conforma. Ele queria estar no lugar dos judeus, ele queria ser amado. Ele tinha a missão dele, mas ele queria mais. Ele estava lá, ele era o quarto de comando. Era a Trindade e era ele. Eu sempre comento isso. O ministério de louvor é o ministério mais atacado, por quê? Porque Lúcifer sabe o som que agrada a Deus. Aí ele chega no coração de um ministro e fala: você vai cantar numa comunidade que tem 10 pessoas? E o seu talento? De que adiantou você pedir para Deus um dom, um talento, Ele te deu, e você vai desperdiçar com 5 pessoas? Um culto só por semana? Você merece mais. Já, para quem é da intercessão, ele faz o contrário. Que moral você tem para orar por alguém? Sua vida está uma bagunça. Você briga com seu marido, você briga com a sua esposa, você bate no seu filho, você xinga o patrão, você põe atestado falso, você já matou 6 avós, sendo que o normal só é ter 4. Não. Então essa guerra, ela é no mundo espiritual. Só que eu creio que o nosso general de guerra vai vencer no momento certo, amém? Numa guerra, infelizmente, ocorrem baixas. Mas enquanto um lado descobre os celulares das pessoas e manda uma mensagem: daqui a 10 minutos nós estamos atacando, saiam daí. O outro lado faz um escudo humano com as pessoas. Enquanto um lado pega o morto, tenta identificar por exame de DNA para entregar para a família certa, o outro pega o bebê vivo, joga no forno e assa. E o que interessa para a gente? O que interessa para a gente é dizer que está tudo dentro do cronograma. Está tudo dentro do roteiro. O que o Hamas fez, o que Israel revidou, e o posicionamento da maioria dos países. Vamos para Zacarias 14. Eu quero ler com os irmãos alguns detalhes aqui. Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. E metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. Nesses 2000 anos, sempre se fala, os cristãos sempre pensam que Jesus está à porta para voltar. Era assim algumas cartas paulinas, né? Ele falava de uma forma como se Jesus já fosse voltar a semana seguinte, o mês seguinte. Né? E se a gente estudar um pouco mais a fundo a Segunda Guerra Mundial, muitos chegaram à conclusão que era aquela época mesmo, que Jesus ia voltar. Porque o líder alemão, né? Ele era a encarnação do anticristo. Se você pegar a descrição do anticristo e olhar para aquela figura, era praticamente o mesmo. Acabou não sendo. Por um detalhe, eu li aqui que eles iam tomar Jerusalém. Naquela época não existia Israel. Como que vai se cumprir a promessa se até o final da Segunda Guerra não existia Israel mais? Porque eles foram expulsos de lá. Vamos para Lucas 21, 7. E aí eu vou pedir que os irmãos me presentem com a total atenção de vocês,
tá? Depois a gente pensa no sabor da pizza que vai pedir, né? Depois a gente vê a salsicha do cachorro-quente agora à noite. E vamos fazer a leitura aqui. E perguntaram-lhe dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas? Que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então ele: Vede, não vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerra e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas no fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais dos céus. Eu não estou lendo aqui a Folha, não estou lendo o Estadão, a Gazeta do Povo, estou lendo um livro da Bíblia. Vamos para o 12. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor do meu nome. Preste atenção no 13. E isso vos acontecerá para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como haveis de responder. Nós temos o péssimo hábito de, enquanto a pessoa está falando, a gente já está pensando na resposta. Então, nós não ouvimos o que a pessoa está falando. Às vezes, o que a pessoa fala tem lógica. Você pode não concordar, mas tem lógica. Então, às vezes, quando nós somos atacados, nós não deixamos que o Espírito trabalhe. Nós já ficamos revoltados, nós já queremos partir para a briga. Só que não é o nosso braço que resolve, é Deus. Não é a nossa força que resolve, é Deus. Vamos para o 15. Porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí as vossas almas, mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, saberei então que é chegada a sua desolação. Volta para o versículo 17, Gustavo. E todos sereis odiados por causa do meu nome. E a questão é que as pessoas acham que derrotando Israel, eles vão resolver o problema. Agora, levanta a mão quem não, eu não vou nem falar perseguido, mas que sentiu que alguém mudou com você, quando você falou do nome de Deus, e a pessoa percebeu que você era cristã. Uma vez eu era gerente de um delivery em Pinheiros. Não, minto, eu estava nessa época em Moema. Aí eu fui num culto da Renascer, eu estava lá assistindo o culto, aí toco o telefone, eu atendo no meio do culto. Aí lá o pessoal louvando, tal, Renascer, né? O pessoal louvando, pará. Aí, ô Luciano, aí você está na igreja, meu? Aí eu falei, tô no meio do culto. Aí ele, opa, desculpa. Esse, particularmente, ele não mudou o modo de me tratar. Mas eu tinha um chefe, eu fui trabalhar numa franquia dessa empresa depois, que era assim, a moça, a funcionária que comandava, entre aspas, né, ela era o cargo mais baixo da empresa, mas ela tinha um domínio sobre todos.
Ela era tão legal que o padre da paróquia expulsou ela. Tão bacana que ela era. E aí o pessoal ficava ouvindo música e tal. E de vez em quando eu colocava num louvor. Não era palavra, era louvor. O dom não parecia que nem um cão sarnento, rosnano. Desligava, começava a gritar que ali não era igreja. Que eu devia parar de ficar tentando converter as pessoas. E falava um monte de coisa, olhava para a cara dele e fazia. O que eu fiz? Você estava ouvindo um pouquinho de louvor. Mas não, por quê? Porque aquilo incomodava. Por que quando o pessoal chama aqueles cultos ecumênicos, né, o nome é bonito, é muito interessante você ver um rabino, um padre, um pai de santo, como é que chama? Bom, sei lá, das várias, né, igrejas, das várias denominações, e todo mundo falar de amor, todo mundo falar, todos os caminhos levam a Deus, e etc. Se bem que aí eu concordo, todos os caminhos levam a Deus, mas na hora que você chegar lá, no julgamento, ele vai levar, porque você vai chegar lá. Aí na hora que você chegar lá, ele vai fazer assim, ó. Para minha esquerda, querido. Tchau. Entendeu? Agora voltando aqui, a pregação. A maioria das nações, elas estão colocando num pé de igualdade Israel e o Hamas. Estão confundindo o Hamas com os palestinos. Não é verdade. Os palestinos são um povo que está sendo oprimido pelo Hamas. Toda ajuda humanitária que está chegando lá, não chega para o povo, para na mão do pessoal. Já descobriram que os líderes têm bilhões de dólares guardados no Catar. E como eles não fazem nada da vida, a não ser terrorismo, esse dinheiro vem da ajuda humanitária. E aí o pessoal, até o presidente dos Estados Unidos, ele está sendo pressionado a pedir para Israel parar. Mas só que você imagina o povo de Israel pensando o seguinte: se eu abaixar as armas, o que vai acontecer comigo? Na Europa, na Segunda Guerra, existiam 9 milhões de judeus na Europa. 6 foram mortos. Quase 70% da população judia que morava na Europa foi morta. Das mais diversas formas. Que esse é um dos períodos mais estudados na história, que mais tem vídeo no YouTube falando. Muitos avanços científicos que ocorrem foram nessa época, por quê? O que acontece com o corpo de um ser humano se ele for ficar a menos 30 e depois for direto para mais 50? Vamos pegar um judeu aqui e testar. Fazia. Vamos cortar o cara no meio e vamos ver quanto tempo ele fica vivo? Isso foi o que ele sofreu. Então você imagina, na cabeça dos sobreviventes, se eles vão abaixar as armas. Se eles desejam abaixar as armas. E ainda chamam Israel de genocida. Isso é brincadeira de mau gosto. Se Israel abaixar as armas, daqui a uns 2, 3 anos, eles vão voltar a fazer a mesma coisa. Israel, irmãos, ele é um país, um caso único. Essa Israel atual é a terceira Israel, na mesma região, com o mesmo nome. Na época de Josué, depois em 540 a.C., mais ou menos, e a partir de 48. E por que eles estão sempre no mesmo lugar? Promessa de Deus. Quando eles voltaram para poder pegar as terras, eles tinham, se eu não me engano, Nova York, que tinha muito judeu, eles tinham Argentina, com muito judeu, e eles tinham judeus ali também na região. E optaram por comprar terras ali, naquela região, para voltarem.
A terra não foi invadida, a terra foi comprada. Só que vocês ouvem que eles estão invadindo ali. O que aconteceu? Em 74 depois de Cristo, quando Roma destruiu os judeus, para tentar acabar com aquilo, eles trocaram o nome de Israel para Palestina. E é daí que vem o nome Palestina. Os romanos que deram para tentar enfraquecer o povo. Só que é um povo que não enfraqueceu. Por que não enfraqueceu? Porque quem está sobre eles é Deus. É Deus. Você pode falar o que for, eles estão cegos ainda. Eles entregaram Cristo, crucificam, mas é um povo amado. E para os irmãos, eu vou pedir para os irmãos entrarem no Google depois e procurarem Estatuto do Hamas. E eu vou ler aqui 3, eu vou chamar de versículo, né, mas é do estatuto deles. Eles falam assim: em nome de Alá, o misericordioso e piedoso, sois palestinos, a melhor nação surgida na face da terra. Fazei o bem e proibis o mal, e credes em Alá. Se somente os povos do livro, judeus e cristãos, tivessem crido, teria sido melhor para eles. Alguns deles creem, mas a maioria deles é iníqua. Nunca serão capazes de nos causar sério mal. Serão apenas uns incômodos. Se vos atacarem, acabarão virando as costas e fugirão, e não serão socorridos. Humilhação é a sina deles, onde possam se encontrar, exceto se forem salvos por meio de um compromisso com Alá, ou por um compromisso com os homens. Recaiu sobre eles a ira de Alá, e a sina deles é a desgraça, porque recusaram as indicações de Alá e erradamente mataram os profetas, e por serem desobedientes e transgressores. Ao Corão, capítulo 3, eu vou falar versículo aqui, né? 110 a 112. Israel existirá, prestem atenção nisso, e continuará existindo até que o Islã o faça desaparecer, como fez desaparecer todos aqueles que existiram anteriormente a ele. Segundo palavras do Marte, Imam Hassan al-Banna, com a graça de Alá. O mundo islâmico se encontra em chamas, e cada um de vós deveis, e todos nós devemos, jogar água, mesmo que seja um pouquinho, para fazer extinguir o que pode ser extinto, sem esperar pelos outros. Das palavras de Sheikh Amjad al-Zahawi, que receba as graças de Alá. Muitos falam que isso é uma briga de irmãos, o que está acontecendo lá. E é, porque eles são descendentes de Ismael. Vamos para Gênesis 21, 18 a 20. E eu já falei uma vez, né? Às vezes a gente quer ajudar Deus, né? Abraão e Sara quiseram ajudar Deus, né? Já que não conseguiam ter o filho, né? Olha o resultado de quando a gente quer ajudar Deus. 21, 18. Ergue-te e levanta o menino nos teus braços, pois farei dele uma grande nação. E Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço de água. E foi, e encheu o odre com água, e deu de beber ao menino. E Deus estava com o menino, e ele cresceu e habitou no deserto, e se tornou um arqueiro. Esse aqui era Ismael. A escrava Agar, né? Agar, ela já tinha fugido uma vez, aí mandaram ela voltar. Deus mandou ela voltar, ela voltou. Aí o menino estava com 13 anos, aí o próprio Abraão falou, pô, meu filho mais velho, Deus, usa esse aqui. Deus falou, não é de outra, é da sua esposa. Mas a minha esposa é estéril, por isso mesmo. Eu não quero desculpas, eu não quero que você fale que foi você.
Quem com 100 anos tem filho? Quem com 90 anos é mãe? Se fosse fácil, teria mais, mas não é. A principal diferença entre o Alcorão e a Bíblia, na minha opinião, é que Deus, Ele nos amou de tal forma que Ele pegou Jesus e falou, vai lá, cumpre a lei, para que eu possa destituir a lei. Quando o véu se rasgou, nós passamos a ter contato direto com Ele. E por que o véu não rasgou de baixo para cima? Para ninguém cortar. É de cima para baixo, porque é Deus que está abrindo a porta para a gente. Antes, você tinha todo um processo para chegar. Agora, como o pastor falou sábado passado, ele chega no banheiro do serviço, dobra o joelho e ora. Você pode orar dentro do ônibus. Naquela época não, você tinha todo um processo. Então você tinha o santo, você tinha o santo dos santos, a pessoa tinha que entrar, o sumo sacerdote entrava, com o pé amarrado, porque se ele estivesse em pecado ele morria, e ninguém podia entrar para pegar, aí vinha puxando o que restou da criança se ela estivesse em pecado. E tem um negócio no YouTube que fala assim, se tem placa, tem história. Então se amarrou, é porque o nego entrava lá e morria. Então, irmãos, já o Alcorão, ele é uma constituição. Todos os países islâmicos, se vocês notarem, eles usam o Alcorão como constituição. Então, nós estamos libertos, eles não. Nós conseguimos nos achegar a Deus no momento de desespero. Eles acham que destruindo todo mundo que é contra lá, eles vão conseguir ir para o céu. Quantas pessoas, quantos de nós já clamamos o nome de Jesus no momento de desespero e conseguimos a resposta? Tem Gênesis 22, não precisa abrir não, do 1 ao 13, eu vou falar alguns versículos só, para os irmãos entenderem onde eu quero chegar. Porque assim, para eles, o filho, claro, o primeiro filho foi Ismael, e Ismael é que é o filho da promessa. Não é Isaac. 22:1 fala assim, e aconteceu depois dessas coisas, que Deus provou a Abraão e lhe disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Aí no 5 ele fala assim, e Abraão disse aos seus servos, ficai aqui com o jumento, eu e o menino vamos adiante para adorar, e nós voltaremos. O 10 fala assim, e Abraão estendeu a mão, tomou a faca para imolar o seu filho. E Abraão levantou seus olhos e olhou, e eis de trás dele um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. E Abraão foi, tomou o carneiro e o ofereceu como oferta queimada no lugar do filho. Ao que me parece, o Alcorão também tem essa história, só que em vez de Isaac, é Ismael. E o método que os muçulmanos estão tendo para poder crescer é colocar o versículo 28 e 29 de Gênesis 1 na veia, que é assim, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, sede frutíferos e multiplicai-vos, e reabasteça a terra e subjugai-a, e tende domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre toda a coisa vivente que se move sobre a terra. E disse Deus,
Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e esta sobre a face de toda a terra, e toda árvore na qual está o fruto de uma árvore, que produz semente, para nós será alimento. E por que eles fazem isso? Enquanto a média mundial das mulheres é ter mais ou menos um filho, uma muçulmana tem 5, 6, 7. Porque eles querem se tornar uma maioria orgânica. E é uma forma de você tomar o país. Hoje em dia existem bairros na França que a polícia não pode entrar. São bairros muçulmanos. E quem geralmente migra de um país para o outro, absorve a cultura, se mescla a cultura, se miscigena a cultura. Nós somos esse exemplo de miscigenação aqui no Brasil. Mas eles não, eles ficam na deles. Eu vi uma discussão na internet, se eu não me engano, da Finlândia. O muçulmano falava assim para o finlandês. Ele falava assim, os seus pais fazem determinadas coisas com animais. Nós não. Daqui a 10 anos, nós seremos a maioria da população e tomaremos o seu país. Nessa situação que estamos tendo agora, Gaza faz fronteira de um lado com Israel, de outro lado com o Egito. Só que o Egito, eu não vou falar que proibiu categoricamente, mas eu vou falar que ele dificultou. Vamos usar um termo mais ameno, né? A abertura das fronteiras para a saída de civis. Por quê? Porque poderiam sair extremistas junto. Não ia sair só refugiado. Essa semana aí prenderam 2, né? Aqui no Brasil, a Polícia Federal prendeu 2. Maomé, que é o profeta deles, ainda em vida, ele liderou uma guerra para retirar judeus e cristãos daquela região. Mas a lógica deles é simples. Ou você é muçulmano, ou você morre. Você tem essas duas opções. Eu e você, nós podemos discordar de outras religiões. Inclusive, de denominações evangélicas nós discordamos, da forma como elas agem. Mas o fato de nós discordarmos, nós esperamos que em Deus eles recebam a luz. Quantas pessoas entram numa igreja neopentecostal, né, que antes os testemunhos eram assim, vendeu tudo, colocou ao pé dos apóstolos. Hoje em dia o apóstolo pega, ora pela pessoa, a pessoa do nada, em um mês passa a ter 10 casas, 30 carros, uma empresa enorme. Mas Deus está usando pessoas naquele local. As pessoas começam a ler a Bíblia, alguns, veem que tem alguma coisa errada e vão para outro. E não é nossa missão, não é nosso direito colocar o dedo na cara das pessoas e falar, a sua doutrina está errada. O nosso dever é, se ele vier nos perguntar alguma coisa, você fala, olha, eu entendo dessa forma. E aí, quem vai converter é o Espírito Santo. Não é a força do nosso braço. Quem convence do pecado é o Espírito Santo. Não adianta ser aquele crente maguila. Eu sou cristão, mas meu braço não é. Não. É a pessoa, é o Espírito. E essas pessoas, eles acham que se eles conseguirem converter todo mundo que estiver vivo, eles vão ter vitória. Então, depois que Maomé morreu, os sucessores, que eles chamam de califas, eles fizeram várias guerras expansionistas que chegaram
regiões da Ásia, chegaram em Portugal, chegaram na Espanha. Inclusive, a formação desses estados, tanto Portugal quanto Espanha, vieram de guerras para expulsar os muçulmanos. E hoje em dia, sem nem olhar para trás, sem saber nada de história, e quem não conhece a história está fadado a repeti-la, acha que Israel está errado, acha que está certo. Conforme eles expandiram para quase toda a Europa, na cabeça deles, essa terra é minha. Essa guerra que eles estão fazendo é uma guerra na cabeça deles de reconquista. Só que se nós olharmos mapas antigos, na época de Davi, Israel é muito maior territorialmente do que está ali, aquele pedacinho. Ainda todo picado, né? Porque tem um pedacinho, aí tem uma parte, aí tem outro pedacinho aqui. E mesmo assim, Israel, ele quer tanto paz, que mesmo tendo uma terra muito menor do que já foi um dia, quando em 1948 falaram para eles, toma esse pedaço de terra, eles, eu quero. Não, para mim tudo bem. Só que essas pessoas, esses radicais, eles não admitem qualquer outra religião que não for o Islã ali. A gente já está próximo do Natal, né? E não acha que eu estou exagerando, que quem espirrar aqui, a gente já está fazendo o culto de Natal já. E aí vão vir aqueles especiais de Natal, né? Aqueles especiais onde Jesus teve filho, Jesus era casado, Jesus era chegado numa orgia. O amor que ele tinha por João não era um amor de pai para filho, era um amor carnal. Só que esses humoristas, esses artistas, eles falam alguma coisa de Alá? Eles falam alguma coisa de Maomé? A maioria dos poucos, né, a frase fica estranha, mas é assim mesmo, né? Os poucos que fazem piada com Alá, eles queimam no mármore do inferno, segundo eles. Esse mármore do inferno era uma novela, né? Tinha uma moça que falava isso. Para os irmãos entenderem, em 2005, teve um jornal dinamarquês que ele publicou algumas tirinhas, né? Com sátiras a Maomé. Sofreu um atentado e 50 pessoas morreram. Não contentes, em 2011, um jornal francês tentou fazer o mesmo. E eu não sei se foi o Chaplin ou se foi um Einstein que cunhou essa frase, ou se é atribuída a eles, que fala assim, como que você quer ter resultado diferente fazendo a mesma coisa? Então eles vão fazer a mesma coisa, só que eles fazem na França, onde em 2011, 10% da população já era muçulmana. O que eles fizeram? Atacaram o jornal, só que não teve mortos. Mas eles não ficaram contentes. Segundo o editor do jornal, que morreu num segundo ataque, ele falou que eles tinham o direito de zombar. Eu zombo dos cristãos, eu zombo das outras religiões, por que eu não posso falar mal de Alá? Aí foram em 2015 e fizeram de novo. Aí, 20 pessoas foram mortas no segundo ataque. Nós cristãos, no máximo, e isso quando fazemos, que nem isso nós fazemos, é entrar com processo na justiça. Mas aí a nossa justiça fala que é liberdade de expressão e arquiva o processo. Então, sabendo disso, os muçulmanos, eu diria que eles são mais incisivos. Né? E aí eu vou ler aqui de novo Lucas 21, 20, apenas o 20, que fala assim, mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, saberei então que é chegada a sua desolação. Israel é apenas o começo, irmãos. Pena que o restante dos governos mundiais não estão percebendo isso. Eles estão fechando os olhos. E o nosso posicionamento tem que ser orar. Orar por Israel. O final do Salmo 122
Abre Salmo 122, 6. Para a gente encerrar, senão já está virando vigília. Né? Sábado à noite, se empolga. Seis. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Agora eu não sei se os jovens vão, não sei qual vai ser a dinâmica. Daqui a pouco? Tá bom. Amém. Amém, irmãos? Graça e paz. Amém, igreja? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meditem, né? Depois os irmãos também, quando puderem, deem uma lida no livro de Gálatas, capítulo 4. Ele fala justamente disso que o servo de Deus acabou de falar, de Agar, Sara e Agar. Agar gerando filhos para a escravidão e Sara gerando filhos como livres. E a Bíblia diz que nós somos livres. Amém? Nós somos livres, nós não somos escravos. Tá? Porque Agar representa a Arábia, juntamente com a Jerusalém terrena. Ali representa Agar. Mas nós somos do céu. Nós somos dos céus. Nós somos da promessa. Porque Ismael não era filho da promessa. Mas Josué era. Amém? Josué não, perdão. Isaac era filho da promessa. Amém? Então, meditem depois. Está lá em Gálatas 4, deem uma olhada e a gente vai glorificando o nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar. Mas antes de fazer a oração, eu queria orar pelo Daniel,